7 horas mais 16 minutos, um abraço Cajazeiras, um abraço meu querido Alto Sertão da Paraíba. Estamos começando a partir de agora, aqui pela TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, ao lado aqui do polêmico Jarismar Pereira e Peterson Santos, né, e excepcionalmente hoje na ausência de J. França, mais um Censura Livre. Lembrando que J pode chegar a qualquer momento, né? J, hoje, não sei se ele vem, a cadeira dele tá ali. Chegando, ele já entra aqui no debate. Como a gente não teve o programa na última quinta-feira, né, foi pós-campanha, estamos hoje para fazer uma análise. Boa noite, meu amigo Jarismar. Desde já, boa noite também para você que está acompanhando a TV da gente. Boa noite, Petros. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Zé Neto. Boa noite a toda a equipe. É sempre um prazer. A gente volta aqui mais afiado do que nunca. Quinta teve a estreia de Maria Calado deu um pequeno tempo a mais no programa de Ada e aí ficou impossível a gente fazer o programa. Mas a gente volta hoje com todas as questões, principalmente das eleições, para que a gente possa debater com todo mundo já nessa reta final das eleições de 2014, faltando pouco tempo, rapaz. Hoje já falta menos de 10 dias para as eleições e aí a definição. Estava até agora do lado ali, mais Zé Neto e Petros, vendo o debate dos presidenciáveis. Interessante até que ponto um debate de presidente chega a um nível muito baixo, o que não é esperado num país tão grande, um país como o Brasil. Então, mas a eleição é assim, disputa é disputa, e parece que nos últimos tempos, pescoço para baixo, para baixo, do pescoço para baixo a canela. Até onde você assistiu, você acha que quem está vencendo o debate? Na verdade, quem está perdendo é o povo. Quem está perdendo não é... O debate não chegou a um nível que dizia o que era, por exemplo, de propostas, porque o governo federal tem muitos projetos importantes, e eu digo sempre, dos últimos tempos, nós tiramos... eu não vejo mais mendigo, não vejo mais invasão de rua, de feira livre, etc e tal. O PSDB foi o primeiro que implantou a questão do Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, poderia, nesse embate, dizer as questões sociais e as questões econômicas. Poderia ser discutido normalmente entre Dilma e Aécio, não chegar ao nível que chegou nesse instante. Até pediram, vamos subir um nível um pouquinho, mas até os telespectadores que estavam lá começaram a canalhar até o nível nesse sentido. Então, não foi bom o debate de hoje e como eu acho que não vai ser bom mais os próximos. Agora, a questão se acirrou mesmo e aí os candidatos estão muito nervosos e estão indo para o confronto direto. E o confronto direto é em questões individuais. Em questões individuais, só quem sai perdendo é o povo, que diminui aquela análise de você votar por proposta. Para aí, o país está aí para escolher. É um país grande, um país que tem problemas e muitos, mas o povo sabe se realmente está melhor ou não com essa administração, ou com a administração que foi anterior do PSDB, que de 1994 para cá só disputa PSDB e PT, eles dois, um dos dois vão governar novamente o país. Fernando Henrique governou 2 vezes, Lula 2 e agora a presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, vai-se 20 anos PSDB e PT na disputa pela presidência da República. E não é bom também. Poderia ter outro partido já, um PMDB, um PP, um outro candidato que pudesse já chegar. Só 2 partidos mostram uma disputa, praticamente diferenciada. Só 2 podem governar o país, não tem mais outras lideranças, outras forças políticas. Está muito pouco um Brasil desse tamanho. Como é que você vê, já a nível local aqui, a Paraíba? Mas a Paraíba teve uma campanha, aquilo que nós dizíamos aqui, que a campanha estava acirrada e pouca gente acreditava. Aconteceu, e aí a surpresa basicamente foi Cajazeiras, no Sertão. Nós não tivemos um programa quinta, por isso que eu posso dizer. Ninguém imaginava 7 mil votos de maioria numa disputa aqui em Cajazeiras. O governador Cássio, senador Cássio, ex-governador, sempre ganhou em Cajazeiras, levou uma pisa enorme. Mas a nível da Paraíba era esperado esse acirramento. O que a gente lamenta profundamente, e aí o que eu lamento profundamente é, mais uma vez, Zé Neto, nós tivemos 4 pesquisas na Paraíba. Souza Lopes, eu não sei como é que o Instituto é multado por 250 mil, ainda faz pesquisa. IPESP, 6 Sigma e Ibope. 2 erraram feio no sábado com a eleição decidida no primeiro turno. 2 acertaram, deu empate técnico que aconteceu, a diferença menos de 2%. E aí, termina as eleições, a gente pensa, agora vai equilibrar, que a Paraíba até que enfim alguém acertou, que o 6 Sigma acertou praticamente ponto, parece só achando na pesquisa. Aí a gente imagina, agora eles vão trabalhar para fazer isso. Aí já vem a primeira pesquisa,
nem os votos que Ricardo Coutinho tirou, botou. Tirou 46 pontos, já tem 43. É como se ele tivesse perdido 60 mil eleitores sem ter feito nada, sem ter tido um fato 12, sem ter tido nada. Mas então, mas não tem a questão das adesões? As adesões foi para quem? Eu não vou questionar isso não. As adesões foi tudo pro outro lado. Mas aí os institutos, o mesmo que errou no SAP, o mesmo que eu estava vendo ali agora, 190 mil votos no sábado, diferença para Cássio com 28. Errou por 150, 60 mil. Aí continua a mesma coisa. Enquanto não tiver uma política no Brasil que puna o instituto, que puna o dono com multa, tire ele de circulação da jogada, nós vamos ter essas mazelas que é ter que aguentando, que pesquisa influencia. Se você analisar onde sai uma pesquisa, está o carro de som divulgando. Aquilo já foi mostrado, não sei o quê. Tá as inserções na TV mostrando quando sai Dilma na frente ou quando sai essa. Mas, por incrível que pareça, as pesquisas estão a mazela, Ibope, Datafolha, Vox Pop. Os 3 maiores institutos que tem na empate técnico entre Dilma e Aécio. Um instituto, não sei lá das contas, deu 25 milhões de vantagem de Aécio para Dilma. E não tem punição. Quando não tem punição, aí acaba, faz o que quer, diz o que quer, e no ano que vem, de novo, o Fundo de Quintal está aí mostrando pesquisas e mais pesquisas, atrapalhando o bom andamento do processo eleitoral, atrapalhando o pensamento dos eleitores. Nós estamos apresentando o Censura Livre, falando aqui a nível local, a prefeita Denise chamou todos os seus cargos comissionados e secretários para uma conversa, e diga de passagem, pelo menos o teor que algumas pessoas disseram, é de que foi chamado, feita a ordem de que as pessoas pudessem vestir a camisa no apoio com a vitória do primeiro turno. Você acredita que não vestiu? Foi uma pessoas que têm cargos comissionados na gestão municipal. Mas aí o massacre que deram no primeiro turno foi um massacre. Foi um verdadeiro massacre. O que a prefeita Denise, o prefeito Carlos Antônio, contra Vitoriano, Zé Aldemir, Júnior Araújo, me diga quem mais aí, vereadores. Mas parece que passaram no chão e bolaram. Mas você não acredita? Passaram o rolo compressor. Agora, trocaram coordenação de campanha, foram buscar no PMDB o coordenador de campanha, foram buscar em outro canto a coordenação de casa. Foram buscar, foram de todo canto apelar, porque agora disseram, não, agora a gente reverte. Mas o primeiro turno foi tão ruim a coordenação de campanha, porque eu não sei quem coordenou a campanha de Cássio, que a única vez que Cássio veio em Cajazeira, fez um discurso 6h15 com 10 pessoas. Foi tão ruim a coordenação da campanha que o único evento que ele veio na cidade, fora o debate, é claro, na TV Diário, que ele veio cedo, só fez um evento, discursou 6h10, para assistir, estava 10 pessoas na Padre Rolim. Então, por isso, pode ter sido esse desgaste de coordenação ruim, que saíram entregando a mesma coisa, quando foi entregar o açude de Capivara, estava marcado para 3 horas da tarde. Cássio saiu de Souza, de meio-dia e pouco, desesperado, não sei que desesperar aquele. Chegou lá em Iraúna, me lembro, a prefeita Glória Gênero mandou juntar o povo. Deveria dar 1.000 e poucas pessoas, porque tinha banda para tocar, todo mundo. Lá não deu 100 pessoas, mesmo. É um desespero. Você tem 2 coisas na vida, você tem que aprender. Você é jogador de futebol ou jogador de vôlei. Se você joga basquete ou tênis. Se você é locutor ou você é atleta. Aqui parece o seguinte, o cara chega pro corpo, pegar a coordenação de caça e diz, o empresário não sei da conta, eu quero o empresário, bota ele lá. O empresário estava olhando e que o palco estava sendo montado, botando parafuso no palco. Ei, não tem função para isso não, homem. Função é coordenar a campanha, coordenar a gente para ir pro evento. É saber reunir militância, é fazer as coisas direito. A coordenação da campanha de Cássio primeiro turno aqui em Cajazeiras inexistiu. Levou uma tromba e agora está tentando correr atrás do prejuízo. Só que nessa questão de correr atrás do prejuízo, há toda uma história de você... Mas, voltando à história da conversa com a prefeita teria dito de que após as eleições haverá mudança no seu secretariado. Mas isso é uma coisa que eu tenho batido há tempo na tecla e até alguém fica com raiva dizendo. Primeiro, um prefeito não nomeia um cargo comissionado se ele não for exatamente da confiança da prefeita. Como é que eu vou nomear Petros meu secretário e Petros não segue minha linha? Aí eu perco a eleição aqui, agora eu perco a de 2016. E o cara perdeu o quê? Nada. Então quem perde sou eu. Segundo ponto, tem cargo de secretário que é para ficar como secretário sem trabalhar, acha que é bonito receber dinheiro? Ei, menino, todo mundo trabalha, então o secretário tem que trabalhar. Segundo ponto, todo governo muda. Carlos Antônio, quando foi prefeito a primeira vez, tirou meu amigo Neto Meirelles e Tica Cavalcante, professor Tica Cavalcante, esposo de Joaquim Cavalcante, com 30 dias. Ricardo Coutinho tirou o secretário de Educação e Saúde com menos de 60 dias.
Isso não existe, essa história de você, como o Léo dizia quando era prefeito, não, vou passar 6 meses. Não existe. O cargo pode ser 6 minutos, 6 dias, 6 horas, 6 segundos. Nomeou, o cara não achou que está adequado para aquilo, ou cometeu uma gafe, ou fez alguma besteira, atrapalhou a administração, exonera porque é cargo comissionado. Não pode, cargos de efetivo é uma coisa. Privado é outra coisa. Comissionado é aqueles de confiança. E eu acho que terceiro ano vai entrar agora o governo Denise, na prefeitura Denise. Terceiro ano já é tempo de reajustar a máquina e já está pensando na eleição de 2016. E para pensar em 2016, porque você pensa assim depois dessa eleição, vai ter que trabalhar muito para poder a máquina funcionar com qualidade, porque senão uma eleição é sempre com dificuldade. Quem não trabalha, dificilmente consegue almejar êxito nas eleições. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está no WhatsApp aqui. Emojis, já estou assistindo, parabéns pela audiência. Emojis, um abraço para ele. Obrigado pela audiência, ele está aqui em Cajazeiras. O Vando está na cidade de Patos, está parabenizando inclusive o programa, diz que está sempre acompanhando a TV Diário do Sertão. E também o Michel Peterson, boa noite, quero parabenizar o programa também aqui na cidade de São José de Piranhas, todo mundo assistindo aqui. Um abraço para você também, a todos aí de São José de Piranhas. Você pode mandar sua mensagem, tá aí tá na tela, viu? 88024576, não esquece de colocar 83, é o nosso WhatsApp, o 35312251, e lá tem o Facebook, lá tem o Twitter, diariodosertão.com.br/TV. Censura livre, programa que acontece toda quinta-feira, sempre de 7 às 8 horas. Pessoal, a gente tá falando muito de Cajazeiras, mas a gente tem que fazer uma análise aqui. Deixa eu dizer alguma coisa pra você, o que o Zé Ademir hoje disse no programa de rádio aqui na cidade de Cajazeiras, lá no Rádio Vivo, foi, Zé Neto? Ele disse que os votos não são de Denise e não são de Carlos Antônio. Os votos são dele. Os votos que ele tirou. Eu lhe pergunto uma coisa. Se os votos são de Zé Aldemir, por que Cássio Lima tirou 10 mil e ele tirou 11? Se ele votou em Cássio. O primeiro erro foi esse. Os votos de Zé Aldemir não foram casados com não. Zé Aldemir tem que ver a militância dele. Casou todos com Denise. Os 11 mil votos que me tirou, praticamente todos casaram com o Denise. E Cássio tirou só 10. Quem pode os votos foi Viviano com Cássio. Os votos não casaram. É o primeiro ponto. Porque nunca vi um deputado tirar mais votos que o candidato a governador e dizer que os votos são deles. São não. Foi os votos da prefeitura. Se a prefeitura não tivesse batido o martelo, ele, claro que tem os votos dele. Sem a prefeitura, ele não teria tirado esses votos tanto não. Então ele tem que entender, e agora por isso que ele está trabalhando dobrado, feito tapioca, estava no bairro de Remédio ontem, em outros cantos, porque os votos que a prefeita liberou, o cidadão votou Zé Aldemir, votou Ricardo. Zé Aldemir votou Cássio, em alguns pontos. Mas se realmente fosse diretamente dele, ele tinha tirado os votos, Cássio tinha tirado pelo menos, Zé Neto, os 11 mil que ele tirou. Então ele não levou. E aí a prefeita diz que Ricardo tirou. Se você juntar os 6 mil de Jeová e os 11 de Zé Aldemir, dá quanto? Faça o cálculo aí. Bem rapidinho para ser matemático. 6 mil de Jeová com 11 de Zé Aldemir. 17 mil que Ricardo tirou. Então os votos de Jeová, os votos de Zé Aldemir casaram com a da prefeitura. Essa história de Zé Aldemir, se os votos de Zé Aldemir fossem dele, ele tinha tirado, Cássio tinha tirado pelo menos igual a ele, o que não tirou. Então foi feito dessa história. Agora estão correndo atrás do leite derramado. O povo de Zé Aldemir votou em Aldemir e votou no governador Ricardo Coutinho. 7 horas e 30 minutos, 7h30. Foi uma declaração polêmica hoje do deputado José Aldemir. Como também não concordo quando Carlos Antônio disse que os votos de Cajazeiras dele. Não. Os votos de Cajazeiras teve para Ricardo. O trabalho que Ricardo fez em Cajazeiras, grande. Sim, mas ele não. Aí você. As forças que apoiaram Ricardo Coutinho, Jeová deu um empenho excepcional na reta final. O crescimento de Jeová que estava lá atrás, e você sabe disso, quem acompanhou a campanha, o crescimento de Jeová e o empenho de Jeová em 3, 4, 5 eventos na reta final, conduziram a esse processo que Ricardo Coutinho teve essa diferença absurda que teve em Cajazeiras, eu posso dizer assim. Nenhuma campanha teve uns votos desse jeito, mais de 7 mil votos.
Ninguém esperava, nem o mais crédulo. Você podia perguntar, chamasse qualquer um para apostar e dissesse, eu dou 5 mil votos, você apostava 10 por 1 e o cara ia. Porque não esperava isso. Então o trabalho, a militância, aquela insistência e aquela história de dizer, um fez, o outro não fez, levaram essa vitória maiúscula aqui em Cajazeiras. Não é a história que também que Carlos Antônio disse. Os votos são dele, não. Não. Foi os votos de trabalho e os votos de comparação de um governo com o outro. Que fizeram a comparação, principalmente no debate promovido pela TV Diário. Que estava todo mundo na expectativa. E aquela primeira pergunta-chave de Ricardo Coutinho, a quem você não imagina, mas eu estava lá. Você também. Quando pergunta e você diz, o que é que você fez para Cajazeiras? Aí o ex-governador roda e diz, fiz a rua da Asa, calcei a rua da Asa, por que mais? E não prendi moto. Como não prendeu moto? Se o governador liberou as motos tudinho, só pagou um ano de imposto. Totalmente o contrário do inverso. Por quê? Porque quando você não está bem preparado, como eu estava vendo o debate ali agora, você comete gastos. Você pode até melhorar nos outros empenhos, mas naquele aqui faltou a habilidade do governador ter dito pelo menos, eu trouxe o corpo bombeiro. Já tinha tirado de tempo, mas saiu procurando a rua do São Francisco, do São Francisco, e saiu procurando a rua do Batalhão, que me desculpe, que foi motivo de piada as declarações naquele momento. 7 horas e 32 minutos, o telefone continua aí para você participar, o WhatsApp, tem outras mensagens que estão chegando aqui. Parabéns pelo belo, excelente programa. Francimar Santana, em Brasília, está acompanhando a gente. Mandar um abraço para ele aí, o Francimar Santana, que sempre acompanha a TV Diário do Sertão. Aí em Brasília, inclusive a colônia lá de Cajazeirenses e Cajazeirados é grande lá, viu? Muito. Lá. Você teve a oportunidade de ir lá no evento, já? Já, estive lá com você agora recentemente, em abril, nós fomos também lá. Olha, só para aqui mais, para ficar claro, aqui nas 15 regiões, 15 municípios, aliás, vamos discutir regiões depois. Os 15 municípios, você disse, termina a eleição, quem ganha e quem perde? Esse é o momento ímpar do prefeito que não foi bem, perdeu. O prefeito foi bem, ganhou. Por quê? Porque é uma eleição daqui a pouco. Aí você diz, mas não teve prefeito que agiu como oportunista? Teve. Teve prefeito que ficou faltando 10 dias e mudou. Teve. E como já teve desses prefeitos que estão aí, eu não vou dizer o nome aqui agora, que tentaram voltar e receberam não. Não adianta mais não. Fica tu lá no teu lugar, que aí tem negócio de ping-pong, que não tem mais... Né? Já naquele tempo era de ioiô, o prefeito ioiô, sobe e desce. Agora não, é ping-pong, que é tão rápido que o cara dá uma recatada de um lado e o cara dá do outro para ele voltar. Porque é imoral. Dizer que o povo se vende, que o povo troca, etc e tal. Até eu conversava hoje com o vereador Marcos Jachumei sobre essa declaração que ele deu na Câmara. Tinha companheiros de imprensa que se vendiam. Tem em todo canto, Marcos. Disse a ele. Tem de juiz, promotor, advogado, é uma classe grande. Ninguém pode julgar pela maioria. Vai ter todo canto, vai ter médicos que se corrompem, que de vez em quando dá notícia, de vez em quando toda classe tem, Marcos. Agora a pior classe é a de vocês, é de político. É a pior, é que ensinou. É os professores. Quem ensinou essa história de receber dinheiro foi os políticos. Então não adianta, tem em todo canto. Tem canto. Quando for dizer, dê nome os boi. É aquele ali, fica mais fácil para poder não generalizar. Não generalizar. Porque às vezes, na declaração na Câmara. Disse, é claro, disse Marcos Jachumei, disse que uma minoria tem, mas em todo canto tem. Mas eu disse a ele bem claramente, a pior é a de vocês. Eu duvido não ter. Nas outras você diminui, o cara conta nos dedos. Agora, dado político, o cara não conta nos dedos, não. Pode estar dedo da mão, de pé, de todo canto e não termina de contar, não. Um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre a política local, estadual e também a nível nacional aqui no Balanço Diário. Nós voltamos já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Hoje no Armazém Paraíba tem geladeira duplex Frost Free, é uma Electrolux por 12 de R$ 129,90. O micro-ondas 24 litros Panasonic é apenas 12 de R$ 27,90. Fogão 4 bocas com atendimento automático é só 12 de R$ 45,90. O depurador de ar fica por 12 de R$ 17,90. A cozinha de parede é só 12 de R$ 33,90. E a lavadora automática sai por 12 de R$ 54,90. É hoje no Armazém Paraíba. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis! Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. TV Diário do Sertão. Eleições 2014. A maior cobertura está aqui. Oferecimento: Akemi Corretora de Seguros, Ed Brisa, Grupo Dical, Ronivel Veículos, Constru Center, Grupo Barroso. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos apresentando Censura Livre pela TV Diário do Sertão. Mandar um abraço especial para todos que estão nos acompanhando aqui na Paraíba, pelos sites parceiros. Se você também que está em todo o Brasil, obrigado por estar aqui conosco. 7h41 agora. Jarismar, vamos falar sobre as adesões. Os políticos estão recebendo aí os adesões. Ricardo Coutinho recebeu adesão do PMDB, Vital do Rego, Maranhão, Veneziano, todos aqueles que passaram a campanha inteira batendo, reclamando da gestão e se atrelar lá. Vamos voltar um pouquinho no retrovisor. A campanha foi estipulada campanha de segundo turno a partir de 1990. E essas campanhas foram botadas de segundo turno exatamente para tirar de circulação os políticos populistas. Na época, Maluf da vida, Wilson Braga, os caras que tinham, por exemplo, 40% dos votos, 45%, e quando juntava 3, 4 candidatos, eles ganhavam, porque não precisava de segundo turno, ganhava eleição. Tirava 5 Petro, 7 Zé Neto e 30 outros,
e eles ganhavam a eleição. Vamos criar o segundo turno, que no segundo turno junta todo mundo para poder derrotar esses populistas. Se você analisar, em 90 Ronaldo Lima perdeu para o Wilson Braga por mais de 30 mil votos. O Wilson Braga seria governador. Mas aí veio João Agripino, já fechou com o Ronaldo ganhou com 130 mil votos no segundo turno. Então, por isso, essa instituição do segundo turno. E aí foi acontecendo em vários cantos. E aí você viu que os políticos com mais votos de força foram perdendo espaço. Porque aí você tem que ganhar com 50 mais 1. E aí toda eleição é assim. Termina-se a eleição, vai discutir as alianças. Aliás, no período eleitoral já se discute as alianças. Agora aqui na Paraíba é um caso raro. É um caso para vocês pensar. Cássio passou até 11 horas da manhã naquela reunião do PMDB, foi adiada, conversando com o Maranhão. Se Maranhão e o PMDB decidem para Cássio, o pessoal de Cássio eram os melhores homens do mundo. E o pessoal de Ricardo ia dizer que eles não têm voto nenhum. Aí um senador da República, o outro senador da República, 3 vezes ex-governador, se você anda na cidade, não valeu nada a adesão. Então o que é que valeu? Já diria meu amigo Zé Catraca, minha amiga Cidinha, 10 centavos? Deve ser. Porque eu acabo de dizer que um partido que tem 3 deputados federal, que tem não vale, é os que dizem. Quer dizer que não vale a aliança do Major Fábio, não, para Cássio. Claro que vale. Vamos ser bem claro que a adesão de qualquer cidadão, um voto que foi, vale um a mais lá. Se foi tirado de perto e votou em mim, são 2. São 2. Então toda adesão é válida. Eu aprendi lá no Chique, na escola João Pereira, eu aprendi que somando aumenta, não aprendi que somando diminui não. Mas para a classe política diz que diminui os adversários de quem recebe adesão. Eu duvido, e se tiver dizendo o pessoal de Ricardo Coutinho que a adesão do Major Fábio para Cássio não é vantagem para Cássio, é loucura, é vantagem. Se a adesão de Marina não é vantagem para essa, é loucura. A adesão de Luciana Genro para Dilma é vantagem. Somar e multiplicar é melhor do que diminuir do que dividir. Então adesões são importantes de cada setor que vier, seja do suplente, seja do líder comunitário, seja do vereador ou de qualquer outro membro, ou de qualquer pessoa. Eu brinquei aqui com pessoas da comunidade, porque parece que querem colocar nesse nível, mas não é. Então adesões são válidas e a adesão resolve o problema da eleição. O que é o problema no segundo turno? É uma campanha curta, é uma campanha que é decidida com poucos eventos, é uma campanha que é decidida por impacto, por debates e por estrutura de campanha. Você vai dizer o que é estrutura de campanha? Recursos. Não vou dizer aqui dinheiro direto, vão dizer, ele está ferindo na justiça eleitoral. Mas é feito isso. E se você analisar que você diz, e muda o eleitor? Eu dou um exemplo aqui, Bernardino Batista, nas últimas eleições, na de Cássio em 2002 com Roberto Paulino, e na de 2010, era de um lado, quando mudou os votos foram todos. Se a liderança for boa da cidade, e um prefeito bom, com um trabalho bom, na hora que queria, ele leva todos. Quando ele tem uma aceitação boa, quando ele tem um potencial bom. Então, todas as adesões foram válidas. Agora, resta saber se vão funcionar ou não em termos de vitória. Vitória é uma questão diferente. Agora que um voto a mais, em qualquer circunstância, será sempre bem-vindo. Será sempre bem-vindo. Não venha me dizer que eu estou aqui em Bom Jesus, vereador tal de Bom Jesus. Vai em quantos votos? 50? 50 votos. Vale com toda a confiança do mundo. Carrapateira, qualquer outra cidade. Então, as alianças são importantes e são trabalhadas no sentido de que possa ganhar a eleição. Aí vai dizer, por que não fica neutro? Neutralidade de campanha é você abdicar de uma vontade que você tem. Que é a vontade de você escolher seu candidato. Se você fica neutro, você está em cima do muro. Em cima do muro, você pode cobrar depois? Um outro ponto, Zé Neto, meu amigo Oswaldo que escuta nesse momento, é a história de dizer, houve adesão de Maranhão, houve adesão de Zé Neto, houve adesão de Arismar, candidato X ou B. Adesão é quando você sai de um candidato para o outro. Aí você aderiu. Se você votou
em Antônio Radical no primeiro turno. Ele não conseguiu chegar no segundo turno. Ora, obviamente que você tem 2 candidatos. Você vai ter uma escolha entre Cássio e Ricardo. Então você vai escolher. Aí você não está aderindo a candidatura nenhuma. Você está optando entre os candidatos. E a opção é feita dessa natureza. Fica aderiu a campanha tal. Não aderiu não. Aderiu quando você deixa um para votar no outro. Quando você opta, é porque você não tem opção, já que seu candidato foi derrotado no primeiro turno. Luciana Genro, na hora que ela for decidir quem votar, ela vai optar entre a S e Dilma, porque não tem outro. Ou nulo. Tem 3 opções. Mas aí você diz, ela aderiu a Dilma ou aderiu a S? Não. Ela optou em votar, porque ela não foi, ela não está aderindo para ninguém. De fato. Marina, você acha que Marina contou muito para a S? Na verdade é porque o PSB é um partido forte, né? O PSB é um partido grande e teve a rede de sustentabilidade, que é outro que era o questão de Marina. O PSB sempre foi conduzido com extrema habilidade pelo ex-governador, Eduardo Campos, que faleceu. Marina não tinha essa habilidade com o PSB. Por isso que o PSB teve, pelo menos, algumas questões de Eduardo Campos ainda. Primeiro, vou dar o exemplo na Paraíba. Como tem um candidato agora na Paraíba, Ricardo Coutinho, que não podia subir no palanque de AES, porque já tinha Cássio, o PSB, no próprio documento, quando decidiu apoiar a Aécio Neves, disse, com exceção da Paraíba, e com exceção, se não me engano, da região norte, não sei se foi o Amapá ou o Acre, que tem candidatos disputando o governo, aí o governador vai ter que escolher para optar em quem votar para poder não prejudicar a campanha dele. Já pensou se o PSB disse, não, Ricardo, você tem que subir no palanque de Aécio. Não tinha como. Então o PSB fez, pelo menos, o papel de partido político. Deixar à vontade onde tem as questões individuais, e aí teve outras questões, até o próprio presidente disse que não seguia a orientação, renunciou ao cargo, já tem outro presidente do partido nessa questão, que é importantíssimo, essa história de somar, de angariar apoios nessa reta final de campanha. Paciência, né? São 7 horas e 49 minutos, acho que alguma coisa, o programa de hoje é mais resumido. É porque a gente tinha uma entrevista, né, ficou para quinta, né? Olha, próxima semana a gente vai bater um papo com o deputado estadual Jeová Veiga Campos. Já está confirmado, eu falei com ele hoje pela manhã, e ele disse que próxima quinta-feira estará aqui conosco. O programa de hoje foi mais uma análise para a gente falar um pouco mais sobre a campanha eleitoral. Há pouco aconteceu um debate no canal, no SBT, com o UOL, com o Jovem Pan, enfim, movimentou inclusive o Brasil como um todo. Agora, o horário que foi diferenciado, né? Esse é um horário importante, é o horário que o pessoal está saindo do trabalho, tem mais tempo de estar assistindo, o pessoal que também está em casa, porque o horário que a Globo fez, que os outros fizeram, tem um tal do Império que parece que não acaba. Não, Ave Maria. Quando o cara vai terminar o Império, o cara está no terceiro sono para acordar às 5 horas da manhã. Aí começava o debate. Pelo amor de Deus. É um negócio. Aí acha que o cara pode ir até 1 hora da manhã. Até o William Bonner estava bocejando naquele debate da Globo, aquele último. Que não tem condições, né? Tarde demais. Então esse horário do SBT é um horário importante, porque consegue trazer mais pessoas para assistir. O debate da Band, terça-feira, que foi o primeiro, foi no horário mais tarde também, mas você tem uma ideia como é importante o debate. Ganhou, foi o campeão da audiência do debate. Ganhou de todos os outros programas de TV. Então o Brasil está acompanhando os debates, o Brasil quer escolher... O próprio horário político está tendo audiência, viu? Tá, porque é importante. Não venha dizer... Eu fico doente quando o cara diz, o que é que adianta eu ouvir o guia eleitoral? O que é que adianta eu escutar os debates? Beleza. Aí tu vai escolher, tu vai votar dia 26. Tu vai botar um cidadão lá, ou qualquer um que seja, uma mulher, por 4 anos. Aí tu tem arrependimento não, tu só pode mudar daqui a 4 anos. Não é como carnaval que é de ano em ano. Não é como chamegão, não é 4 anos que tu vai poder mudar o governador, o presidente da república. Se tu colocar, tu vai sofrer. A cidade vai ficar sem habitação, sem saúde, sem educação, enfim, sem uma série de coisas. Então é hora de pensar. E se você ouvir nas propostas, com certeza você pode até errar, porque errar é humano. E você pode dizer, rapaz, eu fui enganado, o cara tem uma lábia melhor do que o outro, não sei o quê. Mas você, acompanhando e prestando atenção, você terá mais facilidade de escolher aquilo que é melhor para a sua cidade. Tem que pensar de uma vez, se eu errar, vai prejudicar todo mundo, não é só você não. E aí é melhor essa opção de você estudar direitinho, olhar os candidatos. Tem processo? Responde com improvidade.
Quantas coisas ele fez de ruim? Se ele fez, porque não vem aquela história de dizer não, virou bonzinho do dia para a noite, não. Não venha com aquela história. Aquela história de você pegar raposa para cuidar de galinha, não tem. É da índole dele. Ele vai comer a galinha. Tem até aquela história que eu conto sempre que o povo fica repetindo. Tinha um escorpião, estava no rio, muita coisa, um animal disse, suba aqui nas minhas costas, o escorpião subiu. Quando chegou do outro lado, o escorpião ferrou. Deu a e disse, rapaz, eu trouxe você do outro lado. Disse, não é de mim não, é minha índole. Eu nasci com isso, com esse instinto. O político que desviou dinheiro público, ele vai desviar sempre. Não vai acreditar em Papai Noel, não vai acreditar em Papa Figo, nem lobisomem, não. Essas histórias só quando a gente é criança. Dizer, ele se redimiu. Acaba desviou X de recursos aqui, deixou 6 meses atrás de salário. Ele vai, agora me bota que eu agora faço tudo o contrário. Não, vai repetir as mesmas façanhas, porque ali é da índole dele. Nasceu com aquilo ali e vai continuar com aquilo ali. Obrigado pela sua audiência, um abraço fraternal. Jaguismar Pereira e Peterson Santos vão se despedindo de todos. A gente volta, se Deus permitir, na próxima quinta-feira com a entrevista com o deputado Jeová Vieira Campos. Já vamos marcar comigo com o Zé Aldemir, vamos tentar ver aí Lindolfo Pires, os deputados aqui da região que possam estar aqui. E os federais, para ver se eles, com o efeito Guabira, eles não tinham de história de dizer. Eu quero ver agora. Eu sou do contrário. Eu acho que os deputados federais que forem eleitos, Efraim e o Hélio Roberto, vão botar mais recursos agora do que antes. Porque eles tiveram uma pedra no sapato. Sofreram para tirar uns votinhos minguados em Cajazeiras. Aí disseram, não, eles vão com represália, ao contrário. Vão mostrar que eles, botando recursos, podem daqui a 4 anos dar resposta à população. E a população dar resposta positiva e devolver os votos que eles tiravam antigamente. Guabira foi uma pedra no sapato porque eles brincaram, os deputados, de fazer política. Negociando com o vereador, com lideranças políticas, principalmente sem andar na cidade. E aí deram a resposta com Guabira, que eu acho que é uma resposta boa para poder mostrar que Cajazeiras também sabe responder à altura quando é molestada e quando é esquecida, quando é abandonada. 7h54, um abraço, que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã, 10 da manhã no Balanço Diário.